Começando mais um dia aqui de viagem. A gente tá aqui na praia de Cabaque. Começamos a desmontar nossas coisas já pra seguir viagem. Hoje tem um trecho um pouquinho difícil. A gente vai ter que subir essa montanha aqui por trás dela, passar. São só 6 km. Só que a gente vai tentar andar um pouco mais, porque o dono aqui da pousada do camping falou que talvez venha uma tempestade amanhã, tempestade de vento. Então a gente vai tentar adiantar um pouco do caminho para não ficar no meio do mato, né? Quando ela estiver chegando. Então a gente vai sair mais cedo daqui. Agora são quase 7 horas da manhã. A gente está terminando de desmontar. Essa noite a gente não passou frio, porque ele prestou para nós um cobertor. A gente usou essas almofadas. Tem um dos nossos colchões está furado. Aí eu vou colocar isso tudo aqui na mala, só essa parte aqui mesmo. Tô carregando já os eletrônicos ali que faltam. A gente vai tomar café, que também está incluso aqui no valor do camping. Gente, olha esse café da manhã. Tem vários tipos de geleia, azeitona, sucrilhos, umas folhinhas, tomate pepino clássico do café da manhã turco, uns 5 tipos de queijo, salame, bananinha e maçã para completar. Tô impressionada com isso aqui. Muita coisa para ser um café da manhã de pousadinha. Café da manhã daqui tá ganhando até de uns hotéis bons que a gente foi pelo caminho, hein? Eu peguei tomatinho, azeitona, tem 5 tipos de queijo, aí pão, chai. E a Andressa já tá pegando um potinho pra levar ali, porque ela não vai comer nada agora. E chegou um omelete aqui agora. Deixa eu ver. Mais amarelinho. A Andressa tá pegando as frutinhas dessa aqui pra gente levar. Qual é o nome disso aí mesmo? Nespera, eu acho que chama. Nespera, é como se fosse uma ameixa. Saiu fácil, tem umas bem madurinhas. É boa. A plaquinha aqui de bye bye. A praia lá no fundo. E vamos seguir. Começando mais um dia de caminhada. Hoje a gente vai sair daqui da praia de Cabaque e vai até uma vilarejo chamada Líndia. São 6 km. Só que a gente vai tentar passar um pouquinho dela. Tentar fazer um dia e meio, porque amanhã tem previsão de tempestade. Então a gente quer adiantar esse pedaço. Daqui pra Líndia são 6 km e depois no outro dia seriam mais 16 km. Então a gente vai ver se a gente anda uns 9, 10 hoje. E acampa entre a Líndia e Bel, o destino de amanhã. A gente vai contornar essa montanha aqui na frente, ó. Tem que subir mais ou menos uns 500 metros agora. A gente já tá no nível de uns 300 aqui, 400 eu acho. Tem até uma mesquita aqui na frente. Hoje eu tô com bastante dor, dormi super mal à noite, com as pernas doendo. Aí tomei 2 remédios de relaxante muscular pra ver se passava, mas não melhorou muita coisa não. Dormi super mal, mas vamos ver, né, até onde a gente chega. Relaxa que hoje vai ser pior. Hoje não tem coberta, hoje não tem colchão. Tô ligada. E hoje não tem camping. Faça ali que anda, eles falaram. A gente achou que tava pelo caminho errado, ó, mas sempre tem essas marcações no caminho. Uma risca branca e uma vermelha significa que tá no caminho certo, e um X vermelho no caminho errado. Então a gente explicou no primeiro dia até no vídeo, perdi de caminhada. Por todo o trajeto tem essas demarcações, então é bem sinalizado. Dica para quem tá subindo uma ladeira muito íngreme é fazendo zigue-zague. Dessa forma. Fica menos cansativo. Que nem quem tá gravando. Ou vai indo de costas. Ok, tá aqui no caminho. Tem muita tartaruga por esse caminho. Atravessa logo, quando ser atropelada. A gente subiu uns 15 minutos já aqui. No caminho que a gente tava era aqui, ó, onde tá sendo a fumaça. A gente subiu aqui, passou pelo glamping, aí pegou a estrada principal e tá contornando aqui agora. A gente chegou nessa parte aqui, tem a entrada de um resort, eu acho. Só que aí tem a demarcação aqui, ó. Tem que seguir pra esquerda. Olha essa ladeira. Totalmente irregular. É pior que a ladeira da misericórdia. Acho que o carro normal não sobe isso aqui não. Isso é um 4x4. E olha essa casa aqui com a vista. Essa piscina de borda infinita. Depois de subir a estrada toda, a gente seguiu pra lá. A gente não viu a demarcação bem nessa curva que tá apagada. Vai ter marcação numa pedra aqui do cantinho. Então quem estiver vindo, tomar cuidado. Porque indo reto lá vai sair numa parte que tá um resort em construção.
Aí tem que vir por aqui agora. Aí aqui tem uma marcação. E lá na frente tem outra marcação, então... A gente acabou de passar essa parte aqui, depois que começou a trilha. E passa pertinho da ladeira, aqui, ó. Então tem que redobrar a atenção nessa parte. Agora já melhorou. Já tá ficando mais largo, mas era espaço para uma pessoa pra passar só, praticamente. Tem muita, estreito, né? e tem muita pedra rolando aqui, ó. Talvez role de cima, então... Tem um espacinho assim pra passar o pé, oxe, assim. Só dava o pé mesmo e um pouquinho de nada de espaço e já é o barranco. Passou a parte mais perigosa. A gente veio lá de baixo, ó, na trilha. Deu a volta inteira. E olha a vista dessa parte que a gente acabou de chegar. Muito alto. Tá passando uma galera aqui no grupo. Até a musiquinha. Fez 1 hora agora que a gente começou a andar. E a gente andou 15 minutos pela estrada, depois a gente pegou a trilha já. E até agora é tudo no meio do barranco, assim. A gente passou umas partes assim que tinha, sei lá, 30 centímetros pra andar só. Bem perigoso. A gente não sabia disso, é melhor vir com aquelas varetinhas que a gente não veio pra ajudar. E seguindo aqui, né, pelo meio do vale. A gente já andou o vale inteiro, ó, pra até pra lá. A gente já deu essa volta inteira por dentro. E vai continuar pra lá. Olha isso. Não sei se no vídeo dá pra ter uma noção. Aí lá em cima, a montanha. Seguindo aqui agora por dentro da vegetação. Deu uma melhorada agora. Agora não tem um precipício do lado não. Agora tá mais seguro de passar. Tensão total aquela parte. Mas que a gente tá sem a varetinha de ajudar, né, a caminhar. Ela ajuda no equilíbrio. Quando você tá sem mochila é uma coisa, né? Quando você tá com a mochila nas costas, parece que algo te puxa pro lado. Pra desequilibrar é muito mais fácil. Aqui vários pinheiros pelo caminho. A gente passou o primeiro ponto de água ali, só que não tinha água. E eu esqueci a garrafa de água no lugar que a gente parou pra tirar foto. Então a gente tá com meia garrafa de água. Tem 1 litro de água, eu acho. Mas a próxima cidade é bem perto daqui. Deixaram o lixo ali. A gente achou essa parte aqui, ó, bem aberta. Acho que alguém acampou aqui, né? Porque tem a lixarada já, né? O pessoal não respeita. E aqui eu acho que corre um rio, ó. Só que tá seco. Essa parte. Tem um pouquinho de água aqui. Tem? Tá molhado, mas não sei se... É. Acho que vem de lá. Aqui tem a marcação e as pedras é pra ajudar, né? Quando não tem a marcação, tem essas pedras empilhadas aqui. Aqui dá pra ver que é o caminho mesmo, né? A quantidade de pedra empilhada. Aí. Tira a mão da frente. Obra-prima de Flávio. Andamos metade do caminho já. Acabei de dar uma olhada no mapa, já foram... Aliás, faltam 3,6 km. Agora a gente já andou um pedacinho, deve faltar uns 3,5 km. Sede, mas vamos economizar água que ainda falta um pouquinho de tempo até chegar na primeira vila. A gente achou esse túmulo aqui. Tá falando ali o nome, Mustafa Eshi, eu acho. Nasceu em 84, faleceu em 42. 1884 a 1942. Essa tumba aqui tá com cara de mais nova. A gente acabou de olhar pra trás, olha isso. Tem uma aqui com a cara super antiga, apesar de ter cimento. E aquela ali que é só em pedra, bem mais antiga. Talvez da época dos lícios ou dos impérios que passaram por aqui. Um espaço aqui pra acampar, cadeira. Tem até uma espécie de churrasqueirinha pronta aqui já, ó, com pedra e tudo. Ah, legal. E meio natureza aqui. É um bom lugar. Bem amplo também. Do lado do cemitério. E aí, dormiria? Não centopeia, não? É a centopeia gigantesca. Olha isso. Acho que ela tem 70 centímetros de comprimento. A minha mão aqui.
o tamanho dela. Essa parte eu acho que é a parte mais coberta, né? Agora tem que passar por baixo dessa árvore, eu acho, hein? A árvore da caída. Acho que era por aqui mesmo. Agora... Ó, uma fácil, ó. Minhas pernas estão tremendo bastante agora pra descer. Eu tava dolorida, né? Aí vai ficando assim. Parece que eu fiz uma semana de academia. A primeira fonte de água que tem água agora, hein? Essa água aqui pra lavar o rosto mesmo, só. Não dá pra beber não. Esse daqui é o aplicativo que a gente tá usando, chama Maps.me, porque ele mostra todas as trilhas que, tipo, no Google não tem. A gente tava aqui em Kabak, no começo, aí subiu toda essa parte daqui por fora, pra cá, e agora a gente vai começar a vir pra Lindia. Tem vários viewpoints e tem uma cachoeira aqui pra gente passar. E aqui a gente achou isso escrito na pedra. Kabak Village, da onde a gente tá vindo, pra lá. A Lindia, pra onde a gente vai, que é essa trilha aqui de cima. E indicando pra baixo, beach, que é a praia, né? Se você quisesse vir da praia, dava pra vir pela praia pelo outro lado e cair no mesmo lugar aqui, que a gente veio por lá, que é mais fácil. E a gente tava em cima já, né? Quem tá na praia, começa lá de baixo da praia. E é bem mais difícil. A gente acabou de atravessar essa parte aqui. Que teve mais uma cachoeira de pedras. Não, e tinha uma parte que tinha uma pedra assim, e dava pra ver um oco. Então, tipo, só essa pedrinha era uma pedra desse tamanho, assim. Ela tava segurando entre uma e outra. Aí a gente, tipo, teve que dar uma puladinha nela, assim. Mas dava pra ver a parte de baixo ali. A trilha continuou pra lá. E a gente parou aqui pra comer um pouquinho, alguma coisa. E tem esse ponto aqui da pedra. Tentar sair com o drone aqui, ó, pra filmar o meio do vale. E olha isso. Não sei se dá pra ver pela câmera tudo que a gente tá vendo aqui. Aqueles bangalôzinhos lá no fundo. A gente saiu de lá, um pouquinho abaixo ali, ó. Aí a gente deu a volta por essa montanha toda. E tá aqui agora. Fez como se fosse um U. A gente chegou numa parte segura e plana. Tem até umas fogueiras aqui. Eu acho que talvez o pessoal acampe. Porque até agora foram 4 quilômetros de subida e descida, espaço muito estreito, muita pedra solta e tinha muita parte de deslizamento. Dava pra ver assim o caminho das pedras caindo. Super perigosa essa parte. Ai, 2/3 do caminho foram feitos. Até a Lindia, né? Depois da Lindia a gente vai tentar ir o quanto der, até achar um espaço de camping entre a Lindia e Bel. Talvez, se der, a gente chega até Bel. E aí a gente tá aqui, ó, no meio do nada. Isso aqui é tudo oliveira, ó. Verdade. E as azeitoninhas querendo começar a crescer já aqui, ó. Dá pra ver. Não sei se vai aparecer no vídeo. Mas tem umas bolinhas verdinhas. Ano passado a gente chegou essa época aqui na Turquia e tava assim, desse jeito. Isso aqui tudo azeitona. Uma coisa bem interessante que tem nessa parte aqui que a gente tá é que parece que o pessoal arrumou as pedras assim, foi construindo níveis. E aí deixou feito uns caminhos assim. Tem uma parte que a gente sentou ali que a árvore tá circulada por pedra, ó, tipo essa daqui assim. E aí tem várias planíciezinhas, várias plataforminhas. Olha lá. Olha essa ladeira aqui que a gente tem pra subir agora. Meu coração já tá aceleradaço. Ai, meus pés estão doendo agora. Money? Ok. A gente tinha visto no mapa que tinha um café a 1 quilômetro de onde a gente tava.
E aí eu achei que era tipo uma cafeteria, né? A gente acha esse negócio aqui no meio. Tem uma plaquinha aqui falando Coca-Cola 14, Fanta 14, água 4. Tem mais alguma informação que eu não sei o que é. E aí tem uma latinha aqui com uma pedra que é pra você botar o dinheiro. A gente vai pegar 3 águas, que vai dar 12 liras. A moeda. Oniki lira. Yutsu. Gözleme yemek istersen kokuyor olması yukarı gözleme geliyor. Hanım hatun bekliyor. Não entendi nada. Teşekkürler. Güle. E aqui tem um mirante. Olha isso. Olha esse mirante, minha gente, que coisa mais perfeita. Além de ter espaço para descansar com essa vista aqui. A gente tá aqui no mirante, dando uma descansada a mais e tomando nossa água que a gente acabou de pegar ali. Tava pensando, ontem a gente viu lá no restaurante do camping que a gente tava, a lata de Coca-Cola tava 17 liras e aqui tá 14. E a água mineral pequena, né, que a gente comprou aqui por 4, lá tava 5 liras. Tipo, a gente tá no meio do nada. Uma pessoa veio até aqui, trouxe os negócios, deixou ali disponível para você pegar, comprar no meio da trilha, com a primeira vila a 1,5 km, pelo menos. Enquanto lá, que tem tudo, chega de carro fácil, é muito mais caro, para você ver. E não é a primeira vez que a gente repara isso. Num café que a gente parou, a gente pediu café, viu o cardápio, tudo, e as coisas estavam mais baratas do que o lugar que a gente almoçou, que já era bem pertinho da vila, assim, já tinha casa, já tinha mercadinho, já tinha tudo por perto. A gente achou que já tinha acabado a pior parte do caminho, mas mais um deslizamento. Olha isso. Tem que passar rápido nessa parte. Perigoso. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Cola, Fanta. Achou uma vilarejo aqui. Vilarejo não, um café, né? Mas uma pessoa vendendo coisa. A gente parou pra pegar agora. Vou continuar. A gente já tá uns 20 minutos só subindo. Pelo menos agora tem a proteção do lado aqui. Tem pra lá, que não deve ser, né? E pra cá. Aqui tem uma seta que tá apagada aqui. Tem pintado o chão aqui também. E aqui, vou confirmar. Toda a trilha da Lycian Way, indo desde aqui de Olo Deniz até Antalya, você vai subindo e vai descendo, né? Você sobe as montanhas, desce para algumas praias, sobe, desce. O máximo de altitude que chega é 2.000 metros. Aqui nesse nosso trecho que a gente está fazendo, total, daqui até Patara, o limite vai ser 800 metros. Talvez seja hoje. A gente está muito alto. O dia de hoje está meio cansativo, mas eu tô mais tenso por causa da parte que a gente passou mesmo lá. A gente ficou mais de 1 hora andando sem proteção nenhuma da lateral. E quanto a animais selvagens aqui, a gente viu que não tem perigo. A única coisa que tem, acho que é escorpião. Tartaruga, pelo caminho que a gente viu. Várias passando devagarinho. Mas não tem cobra, eu acho, nessa região. E não tem nada maior. Tipo
tigre. Eu gostei de cachorro selvagem, né? É cachorro mesmo solto assim na... Eles ficam latindo muito, diferente dos que tem na cidade. Que eles são vacinados, tudo. São bem bonzinhos. E olha o tamanho desse pinheiro. Ele tem uns 30 metros, mais ou menos. Tem a plaquinha aqui, ó, que vem de Gosleme. Que é a panqueca turca por 20 liras. Tá mais barato que na cidade. Além de 450 metros. Tá chegando, Vou dar uma então. conferida aqui no mapa. Marcação. E tem um café aqui no meio do nada. Esse aqui tá isolado. Só que ele tá a 450 metros da cidadezinha, do vilarejo que a gente tá chegando. Marabá. Aí vende várias coisas. Tem fruta, refrigerante, água. Ah, é Gosleme? Ne kadar? 20 lira. 20 lira. Quer comer? 20 lira. O quê? Gosleme. Pode ser. Não vou super comer, né? Vou comer uma coisinha só. Aham. Quantos? Um ou dois? Olha a maçã, 2,50. Hã? Um ou dois. Pode pedir um só. Tá. A bir Gosleme. Bir. De quê? A peynir. 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 Yes. Tamam. Mesmo preço? Çay içebilirsin. Chai? Yes. Chai. Evet. Teşekkürler. Acho que ela fala inglês. Assim, ó. Olha, Ayran 8, chocolate 7, Dido Bene metro. Isso é chocolate, viu? Isso é chocolate barra. 7 liras, tá ótimo o preço. A gente comprou no mercado por... Não, da marca local o mercado é tipo 3 liras, 4. Mas o... Como é o nome? Snickers. Esses mais internacionais, assim, mais conhecidos, eu acho que era 6 e pouco. Mas mesmo assim, a tia tá no meio do nada, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Deixa eu tirar essa Tá mais barato do que lá onde a gente tava agora. Que o pessoal chegava de carro. Isso é verdade. Pardon. Fala. Vídeo? Ok. Tá o chai fervendo. Ela falou que a gente pode se servir quando quiser. E aqui a floresta toda. O caminho que a gente veio lá no meião. E aqui é a mesma coisa. No mapa tá marcado o self-service. Então tem o preço de cada coisa. Tem as bebidas. Vou pegar uma água grande. Clica iolo pra lá, o resto da trilha. E tem a caixinha aqui, ó. Se ela não tiver aqui, você coloca o dinheiro aí na base da confiança. Vou pegar uma 8 liras água. A gente comprou lá no hotel, no camping lá por 10. Foi, acho que a gente esqueceu. Çukur. Não. Ui, agora a gente vai parar aqui, sentou, né? Um pouquinho. Ela serviu chá pra gente e a gente pediu um Gosleme, refeita panquequinha turca. Esse aqui da... Feita uma panqueca turca, a gente pediu com queijo, 20 liras, mais barato do que todos os lugares que a gente viu até agora, que era 40. E aí vamos comer um pouquinho. Falta menos de 1 quilômetro pra gente chegar em Alinja, e de Alinja a gente ainda vai tentar andar mais, realmente. Porque ainda tá cedo, dá pra gente andar bastante antes de acampar. Nossa, tá mal gostoso. Uhum. Tá crocante. Tem um posto lá que ela tá pegando água. Um chazinho. A tiazinha tava abastecendo esse container aqui com água, trazendo de um poço ali de baixo. Aí ela subiu a ladeirinha, chegou aqui cansada, a Flávia foi ajudar. Mas já é a segunda leva que ela traz, com 2 baldes. Não é pesado não. Pra ela deve estar, né? É. Quantos litros tem num negócio desse? Mais ou menos. Peraí, deixa eu ver. Deve ter no mínimo uns 10 aí. Não sei. Tem uns 10, 15, 5 quilos. 5. Não, é 5 quilos da comida tinha aí, né? Olha o tamanho dela, minha gente.
Strong! Eu achei que por 20 lira a panqueca ia ser pequenininha, mas ela foi enorme. Tipo, uma normal, assim, acho que até maior. E super bem recheada, de queijo ainda, que normalmente é mais caro. E super barato. A gente achou essa parte aqui. É um poço. Tem uma torneira, tudo. Parece que construíram agora isso. Parece ser novo esse negócio aqui. Torneirinha e tudo. Chesme Sul, fonte de água. Aí tem um copinho. Tem até uma torneira. Eu só não sei se é potável, né? Mas acho que dá pra ferver, talvez. A tartaruga aqui no meio do caminho, quase que a gente pisou nela. A gente tinha visto. Achei que era uma pedra. Oh, entrou. Se escondeu ali, né? Oi, oi. Muito seco meu lago. Hoje eu perdi muita água, apesar de ter tomado eletrolite de manhã. Suei muito. O Flávio também suou muito. E aí a gente completou 4 horas e meia agora de trilha e chegou uma estrada aqui. Acho que tem um camping, tem estrada. Chega nem a Líndia, que seria o trajeto de hoje, só que é 1h30 da tarde agora. Acho que dá pra gente seguir um pouco mais. Seguir que ainda tem energia pra gastar, graças a Deus. E ainda tem hora. E a gente precisa agilizar o caminho. E o trajeto de amanhã vão ser 14 km. Então a gente quer fazer uma parte dele hoje. Senão vai ficar muito puxado, vai ser igual o primeiro dia. A gente vai ver se a gente faz pelo menos mais umas 3, 4 horas hoje de caminhada. E agora chegamos no vilarejo de Alíndia. A gente desceu só a estradinha ali que a gente tava. Aí tem mercadinho aqui já, tem umas pousadinhas, tem camping e tem estrada, né? Então quem vem de outras pontas outras partes da Turquia consegue chegar aqui. Nesse lugar aqui, ó. Construindo a vista desse lugar. Desci um pouquinho aqui, ó. A escadaria, olha isso, ó. Essa parte. E tem aquela casa ali bem no penhasco. Esse daqui é um dos mercadinhos que tem aqui em Alíndia, bem na entrada. Ele inclusive tem até camping. E aqui dentro tem várias coisas. Tem comida enlatada, tem macarrão, tem até barbeador, papel, escova de dente, tem tudo que pode precisar. Saindo do mercadinho, a gente vai pegar um pedaço de estrada para depois voltar para trilha, porque são 7 km até a cidade que a gente está querendo ir. Aliás, são 7 km até a cidade e depois ainda vai ter que achar o camping e tudo, então, sei lá, 7, 8 km. E aí pela estrada a gente acha que vai ser mais rápido do que pela trilha. Vamos lá. Não dá mal, né? Essa estrada. Com essa vista. Só não sair com o drone aqui porque a bateria, já usei 2 vezes ele hoje. E eu teria que ir muito longe lá pra conseguir pegar uma foto legal e filmar legal. E aí, Gandalf? Tu que me arrumou esse negócio aqui? Nem quero. Mas vai que ajuda, né? Joga fora então. Vai que ajuda, mas... E essa casinha de madeira aqui, hein? Essa vista. Olha lá, Blanca, é muito bonito. A vista então. Da hora. Olha o marzão aí na frente. Uns 40 minutos andando. A gente saiu lá de Alíndia, aquela parte ali em cima. Passou pelaquela parte ali dos Gamplings. Aqui dá pra pegar outro ângulo da praia. Olha isso, essa cor dessa água. É mais claro que a de lá ainda, né? A gente tá pegando a trilha pela estrada mesmo aqui nessa parte, porque a gente quer chegar logo. Mas a trilha certa mesmo é por baixo, assim, fazendo um zigue-zague e tudo. Mas a gente já teve muita aventura por hoje. A gente vai pegar um pedaço pela estrada e depois a gente vai descer. Vários bodes aqui no caminho. Depois de uma hora andando, a gente passou por esse restaurantezinho aqui. Aí tem um espaço de camping aqui também. Essa é no meio da estrada, essa aqui. E ali que é um aí tá indo por trás, lá por baixo do vale. Os dois estão indo pela estrada aqui pra dar uma cortada de caminho. O começo da estrada lá é bem bonita. Ela vai fazendo zigue-zague, são vários pinheiros ao redor. Aí a gente chegou nessa parte aqui que é mais aberta. Quase não passa carro, né? Pelo menos hoje. Tá sossegado, então dá pra ir pela pista. Aí tem vários campos floridos aqui. Tem umas casinhas perdidas pelo caminho. Daria até pra acampar aqui se quisesse. Tem bastante espaço.
A gente vai seguir. A gente acabou de ver que tá... Em 1 hora a gente conseguiu fazer 3,5 km pela estrada aqui. Acho que mais 1 horinha, 1h30, a gente já chega lá onde a gente quer. A gente fez primeiro pela trilha 6, 7 km e agora pela estrada mais 7 km pra você. Bonito aqui, né? Tá achando o que da trilha? Ah, a pista aqui tá de boa. Olha, tá o sol estrelando, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Mais meia hora de caminhada. A gente chegou aqui numa parte que eu acho que tem um restaurante. Tem uma mesquita aqui na frente. Tem várias casinhas aqui. Tudo de pedra. E a Andressa tá vindo lá no fundo morrendo. Vamos, pouquinho hoje, tá fácil. Hoje a gente quase não parou. E quando parou foi rápido. E minhas pernas já estavam doendo de antes, né? Marabá. Marabá. Olha os bodinhos. A gente chegou aqui nesse vilarejo de Avilon. Aí tem a mesquita aqui, né? E sempre tem água na mesquita. A gente vai aproveitar para encher nossas garrafas. A gente tá com medo de ficar sem água hoje. A gente tá aqui no meio do nada. Tem um filtro aqui de água potável. Vamos fazer vira-vira nessa daqui pra encher. Pelo menos é filtrada, né? Pra cozinhar com certeza vai dar. Pra beber eu não confio 100% não. De repente dá pra ferver e beber, tá ligado? Tá geladíssima. No Maps.me tá falando assim. Eu acho que tá funcionando sim, velho. Senão não estaria gelada. Ou pode estar vindo da bica, né? Não. Zoológico aqui do lado. Uma galinha carejando, tem uns bodes ali, tem vaca aqui atrás. E aí, cabrinha? Depois de 2 horas de caminhada pela estrada, a gente tá chegando aqui na vilarejo de Boazit. No mapa diz que tem um mercadinho aqui, né? A gente vai tentar comprar alguma coisa, incrementar a janta e vai seguir pro lugar do camping. A gente vai acampar no Matoja Selvagem novamente. Aí ficou 1 km depois daqui. Merabá. É bem legal essa região aqui. A gente saiu da trilha, mas valeu bem a pena. Primeiro que aquela outra que a gente fez no primeiro dia. Tudo oliveira esse aqui, ó. Essa casa aqui, muito antiga. Achamos um mercadinho. Tem muita casa de pedra aqui, que parece ser muito antiga. Olha isso. Tá andando aqui, parece uma cidade fantasma isso aqui. Só tem destroço de uma casa. Tem trator. Até agora nada. Achamos o mercado finalmente. A gente parou aqui no mercadinho. Só que não vende água, só que a gente tá enchendo Pegar uns refrigerantezinhos desse os aí. depósitos de água aqui, né? Cisterna. Hello. Ok. Teşekkürler. Tá bom, tá bom. A gente tomou refrigerante aqui. Tem uma água aqui. Conseguiu abastecer as águas. Memleket. Memleket. Ukrayna. Aqui a bandeira da... Então vamos? Né? Aham. Será que a... Será que ela é da Ucrânia? Teşekkürler. Güle güle. É aquele trator? Apertar. Quero. Você tratou como se fosse ganhar de água. É. Nossa, tinha dado 9 km. Achei que tinha sido 7. O senhorzinho pintando a... A gente andou 9 km em vez de 7. Esse é o segundo trecho aqui, né? Tá falando alguma Depois que a gente saiu da trilha lá, que a gente começou a pegar a estrada, a gente só desceu. Aí só desceu e andou em linha reta.
Era isso que eu queria aqui na Turquia, que a gente não tinha ido ainda. Esses vilarejos perdidos aqui que ninguém vem. Tá gostando? Tô. Do perrengue? Eu tô vendo que vai começar a subir pra finalizar, né? Bom que o bastãozinho você pode passar também. Chamamos uma fonte de água. E hoje a gente vai acampar aqui, ó. Com certeza vai tomar banho disso aí. E vai ter banho. Teve banho hoje, ontem já, né? No vídeo do anterior. É essa vista aqui, ó, que a gente vai ter. Só pra gente. E de graça, hein? De graça. A trilha do Liquiamway continuou pra lá. Pra algum caminho pra lá, porque tinha um X ali. Só que tem uma fonte de água. A gente achou esse lugar aqui, só que a gente viu que tinha muita teia de aranha. Acho que tem várias casas de aranha ali. A gente veio pra cá, então. A gente vai acampar aqui hoje. É campo selvagem, não vai pagar nada por isso, né? Porque a gente tá acampando no meio do nada. Aí eu montei a barraca. Várias oliveiras ao redor. Aí amanhã a gente vai subir essa montanha aqui. A Andressa tá preparando comida. Já tinha algumas fogueiras já, da galera que acampou por aqui, né? Então, sossegado. Vai ter o que de bom aí hoje? Macarrão, folha de uva recheada, que é uma comida típica, a gente comprou um enlatado. A gente trouxe queijo, azeitona, tomate, pepino, pão, sopa, miojo. Tem coisa pra caramba pra comer se quiser. A gente comprou esse aqui, ó, um enroladinho. Acho que é arroz dentro com stuffed vine leaves. Essa vegetação daqui é muito doida, ó. Tem oliveira aqui, isso aqui é assim pro lado. Essa planta aqui, ó, as folhas cheias de espinho. Aí tem essa outra também, como se fosse planta de deserto. E tem essa outra aqui, ó. Isso. Tem que tomar cuidado, tem várias delas pequenininhas por aqui também. Cheiro diferente, né? Que sobe desse tempero. Hoje a janta vai ser macarrão para fusilli italiano. A receita especial da nona com folhas folhas recheadas. Ui! Será que tem que tirar esse? Deixa eu tirar um pouquinho. Ai. Deixa eu segurar aqui, que tá um desastre só. A pessoa cansada só faz besteira, né? Vamos experimentar. Bom, hein? Já que é bom mesmo. É bom. Olha o arrozinho dentro. Lembra um pouco até o que a gente comeu lá na casa do rapaz. Só que lá tem um sabor mais de carne. Esse aqui tem o sabor um pouco mais forte da folha. Mas o arroz dentro é temperadinho. Não esperava não, porque eu não gosto de comida muito relatada assim. Depois do jantar, fez uma fogueirinha aqui pra dar uma esquentada. Já vai esfriar. E tá começando a vir uns mosquitos aí também. Olha quem apareceu aqui pra visitar nós. Já tá comendo aí, ó. Tocou só agora a oração do Ramadã. Oxe, mas eu sou do Ramadã. Esse é o resumo do nosso dia. Foram 21.401 passos e deu 16 km 640. Esse foi o resumo do nosso dia hoje. A gente começou aqui no camping, né, saindo, passou em Alíndia e depois veio para a última cidade aqui e para o camping que tá pertinho.